que o presidente alemão dissolveu o parlamento e convocou novas eleições para 23 de fevereiro, eleições gerais. O presidente Frank-Walter Steinmeier convocou novas eleições, destituiu o parlamento, dissolveu o parlamento porque a economia vai mal, houve um voto de desconfiança ao governo de Olaf Scholz, há uma ruptura nos 3 partidos que o apoiam, mas a gota d'água foi o ato terrorista da semana passada contra um comércio de Natal, contra um shopping de Natal. Bem, o fato é o seguinte, os alemães agora podem dar uma guinada para a direita e é isso que está tirando o sono de boa parte dos globalistas na Europa. O presidente Steinmeier pede que hajam campanhas civilizadas, que haja uma política civilizada para a eleição do próximo 23 de fevereiro e pede também que o ódio diminua. O fato é que os alemães estão se sentindo inseguros e com os bolsos vazios. Querem, portanto, segurança e isso, evidentemente, envolve a migração, a grande migração que hoje faz com que a Alemanha se sinta bastante insegura. Então, essa é a preocupação do presidente alemão, fazer com que as eleições transcorram normalmente e ninguém sinta-se autorizado a espalhar ódio contra os estrangeiros e por aí vai. Bem, muito ainda se falará sobre isso, mas é a principal notícia de hoje. Outra notícia importante foi um pesado ataque de Israel ao Iêmen, mas também a noite israelense foi de muita tensão e muitas sirenes. A preocupação é de que o Iêmen lançasse pesados ataques contra Israel. Bem, em relação ao ataque de Israel, este aconteceu na noite de ontem, horário de Jerusalém. As forças israelenses realizaram um ataque na costa oeste, no interior do Iêmen, na noite de quinta-feira, incluindo o aeroporto internacional de Sanaa, a capital controlada pelos Houthis, informaram as IDFs. Os alvos incluíam as usinas de energia, além de infraestrutura terrorista nos portos de Hodeida, Salif e Ras Kanatib, diz a IDF. Segundo nota das Forças de Defesa de Israel, esses alvos militares foram usados pelo regime terrorista Houthi para contrabandear armas iranianas para a região e para a entrada de altos oficiais iranianos. Este é mais um exemplo da exploração de infraestrutura civil pelos Houthis para propósitos militares, disse a IDF. A nota da IDF diz também que o regime terrorista Houthi é uma parte central do eixo iraniano de terror e seus ataques a navios e rotas de transporte marítimo internacional continuam e desestabilizam a região e o mundo em geral. As IDFs não hesitarão em operar a qualquer distância contra qualquer ameaça ao Estado de Israel e seus cidadãos, acrescentou a declaração. Bem, essa informação é importante, claro, porque os Houthis são, neste momento, o último braço forte do Irã na região, principalmente contra Israel. Analistas dizem que o Hamas está caído, que o Hezbollah também caiu, que o Irã se enfraqueceu muito depois de receber um ataque direto de Israel. E agora o último braço seriam então os Houthis do Iêmen. Bem, isso também está acendendo a ira em muitos dos saudosos comunistas da era soviética, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Rússia, porque muitos veem neste enfraquecimento do eixo iraniano o dedo de Putin, ou pelo menos a ausência do dedo de Putin. Um notório saudoso da era soviética, um americano importante, famoso por suas previsões econômicas, um grande investidor, esse senhor que aparece na tela, Paul Craig Roberts, deu com a língua nos dentes, mostrou-se muito insatisfeito com a forma como Putin se comportou na Síria, deixando um espaço enorme, segundo ele, para Israel ter as vitórias que teve. O enfraquecimento ou a derrota praticamente de Hamas e Hezbollah e agora possivelmente dos Houthis do Iêmen é sim por conta da inoperância de Putin na Síria. É interessante porque Paul Robert Craig não parecia ser um saudoso da era soviética, mas o seu último artigo, ele mostra que essa saudade é latente. Ele começa dizendo
que o governo de Putin está tentando ser um governo liberal do século XIX, num mundo brutal e maligno do século XXI. E aí ele diz, ou ele pergunta, alguém lembra de quando Putin declarou que a Rússia nunca mais lutaria uma guerra em seu próprio território? Putin, no entanto, vem lutando uma guerra no território da Rússia, na região de Kursk, por mais tempo do que uma ofensiva soviética ou a ofensiva soviética levou para expulsar os invasores alemães da Rússia. Além disso, Putin e Lavrov parecem estar contando com Trump, não com militares russos, para pôr fim ao conflito na Ucrânia, ao concordar com um tratado de segurança mútua. Depois, o seu texto só aumenta as críticas a Putin, como, por exemplo, após a intervenção de Putin na Síria, que impediu a invasão síria pelo presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama, a única ação proativa de Putin foi ter livrado a Síria de Obama. Putin, no entanto, recusou-se a permitir que a Síria usasse sistemas de defesa aérea russos para impedir ataques israelenses à Síria e a autoridades iranianas. Durante todo o tempo de domínio da Força Aérea Russa no espaço aéreo sírio, Putin permitiu que Israel e Washington atacassem o território sírio à vontade. Alguém se pergunta por que Putin se preocupou em intervir na Síria se depois deixaria tudo na mão de Israel. A lata foi chutada para debaixo da estrada por um tempo, mas o resultado final foi que Putin fugiu da invasão israelense e de Washington e colocou a Síria, que ele havia defendido, nas mãos de Washington e Israel. Putin simplesmente descartou 8 anos ou mais de luta da Força Aérea Russa na defesa de um governo sírio, eleito por sírios em poucos dias. De fato, eu disse aqui, quando Bashar al-Assad caiu, eu disse aqui nessa humilde bancada que Bashar al-Assad não era a maior preocupação para Israel, porque ele era controlado por Putin, e Putin permitiu muitas e muitas vezes que a Força Aérea Israelense realizasse ataques pontuais, principalmente nas imediações de Damasco, visando grupos iranianos, ou paramilitares iranianos, ou procuradores iranianos, como queiram. De fato, Israel lançou inúmeros ataques ao território sírio, visando forças do Hezbollah, ou militares controlados pela Guarda Revolucionária do Irã, sem ser incomodado pela Síria, ou melhor, sem ser incomodado pelos caças russos. A autorização de quem? De Putin. Mas o fato é esse: a queda de Bashar al-Assad obrigou Israel a agir mais diretamente. Mas por que a queda foi tão facilitada ou tão fácil? Bem, podemos ver aqui no texto de Robert Craig que Putin facilitou a vida de Israel, e é isso que tem incomodado a velha guarda soviética. Eles já estão dizendo, olhando para o relógio, Putin está num atoleiro, está demorando na questão ucraniana, está liberando a passagem para Israel dentro da Síria. Por que Putin, então, afinal, continuará no poder se ele não consegue defender a Federação Russa? Essa é uma questão interessante, porque mostra, sim, que há insatisfação na Rússia e também por parte dos comunistas, a velha guarda nos Estados Unidos. Indício de que Putin está para cair? Provavelmente não, mas para Putin é bom que Trump assuma o quanto antes, porque terá um interlocutor capaz de ouvir as demandas russas, o que não é o caso nesse momento. Se Trump não quiser ouvir as demandas russas e continuar com a mesma política agressiva da OTAN, Putin pode sim, realmente, cair, porque os comunistas da velha guarda exigem agora uma resposta firme de Putin. Eles não estão satisfeitos com o andamento da guerra na Ucrânia e menos ainda com o isolamento da Rússia no Oriente Médio. A Rússia se auto-isolou no Oriente Médio. Apesar de ter armas formidáveis, as armas formidáveis na mão de Putin, diz a velha guarda, não estão fazendo a diferença. Ou Putin reage, ou então alguém mais, digamos assim, nervosinho tomará o seu lugar. Essa é uma possibilidade.
Tudo dependerá, claro, da forma como Trump se relacionará com Putin depois de 20 de janeiro. Bem, por falar em 20 de janeiro, vejam que interessante. O México está se preparando para o 20 de janeiro. É só uma nota rápida aqui, publicada no New York Post, que diz o seguinte: o México está se preparando para receber de volta seus cidadãos que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. As autoridades estão planejando abrir mais de 12 mil leitos em abrigos por todo o país para receber os recém-chegados. Os 25 abrigos planejados, que terão capacidade para receber 500 pessoas cada, abrirão suas portas no dia da posse do presidente eleito, anunciou a governadora da Baixa Califórnia, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Isso foi dito na segunda-feira por ela, de acordo com o Border Report. Este é um plano estratégico, disse ela, para acomodar exclusivamente pessoas que foram deportadas, ou serão, pessoas que serão deportadas após o 20 de janeiro. Olmeda disse que leva a sério as ameaças de Trump de uma deportação em massa. Outra notícia que merece destaque foi o fechamento de uma agência de repressão, censura e checagem do governo Biden, após a votação do orçamento para o governo até março, do governo norte-americano, como eu dei várias vezes essa notícia. O New York Post divulgou que o controverso Global Engagement Center do Departamento de Estado norte-americano fechou as portas essa semana, depois que legisladores do Congresso rejeitaram a reautorização da agência na legislação de gastos para manter o governo aberto. O Global Engagement Center fechou em 23 de dezembro de 2024, dizia uma mensagem no site da agência. A agência foi criticada pelos republicanos da Câmara depois que o jornalista Matt Taibbi descobriu evidências de que a agência pressionava as plataformas de mídia social dos Estados Unidos desde o início da pandemia Covid-19. Censurava os americanos online para combater, supostamente, a desinformação, porque via como teoria da conspiração ou desinformação que o vírus havia vazado de um laboratório chinês. Então começava ali uma grande operação de censura promovida por essa agência, Global Engagement Center, que agora foi fechada. Então vejam, vitória de Donald Trump, realmente ele nem assumiu e já tem agência de checagem e censura sendo fechada. Para terminar, uma matéria relacionada não ao Covidão, mas uma epidemia, uma nova epidemia que está tomando conta dos Estados Unidos, segundo Mike Snyder, uma epidemia de solidão. Ele mostra aqui que uma pesquisa conduzida pelo US Census Bureau diz que 40% dos americanos relataram se sentir solitários pelo menos parte do tempo. A pesquisa, conduzida entre 20 de agosto e 16 de setembro, relatou que 1 em cada 8 pessoas, ou seja, 12,6% da população americana, está se sentindo solitária sempre ou geralmente, incluindo quase 1/4, ou seja, 23,3% da população mais jovem, aqueles entre 18 e 29 anos. 40% das pessoas relataram se sentir solitárias pelo menos às vezes. E aí, Mike Snyder tem que concluir, claro, dizendo que vivemos em uma sociedade onde uma parcela significativa da população se sente dolorosamente sozinha a maior parte do tempo. É uma epidemia que tem enormes implicações mentais, emocionais e espirituais. E é um dos sinais mais claros de que somos uma sociedade que está se desintegrando, diz ele. Uma das principais razões pelas quais há tanta solidão em nossa sociedade é porque a instituição da família está em declínio. Hoje, a proporção da população que é solteira e sem filhos está em alta e a proporção da população que é casada e tem filhos está em baixa. Como alguém pode alegar que estamos caminhando para um futuro brilhante quando enfrentamos tendências sociais tão alarmantes? Pergunta Mike Snyder. E aí voltamos àquela velha discussão de como destruir a civilização. Começando pela família, claro.
Olha o resultado aí.